Oi pessoal, tudo bem? Poliana aqui de novo. Hoje a gente vai retomar os nossos estudos sobre escolas literárias, de onde a gente parou, que foi parnasianismo. Caso vocês não tenham conseguido acompanhar ou não se lembrem mais, eu recomendo que vocês vão lá na parte do primeiro e segundo bimestre. Em qualquer uma das três subpastes vocês vão encontrar com certeza exercícios, textos, materiais sobre as escolas literárias anteriores. Mas, para a gente relembrar brevemente, que vai ser importante para a nossa conversa, eu trouxe aqui uma linha do tempo e alguns acontecimentos históricos para para vocês se situarem no tempo, né? Bom, a princípio o século XIX foi dominado pelo romantismo, né? Vamos falar um pouco mais de poesia, para a gente conseguir comparar com o parnasianismo e o simbolismo. Era uma poesia muito idealizada, muito íntima e tinha um tom de melancolia, né? Melancolia tanto pela questão do mal do século, que era a tuberculose. Muitos poetas românticos morreram de tuberculose muito jovens, muitos ainda virgens e muitos que falavam sobre a mulher dessa maneira idealizada, de uma maneira irreal, né? E por isso a idealização, ela vem especialmente disso, de comparar a mulher às vezes com Maria ou de colocá-la num lugar místico, né? Sempre de uma maneira, assim, de sonho, fantasia, né? Em oposição à prosa romântica, a gente teve o realismo e naturalismo, né? Que o próprio nome já diz, o real, o natural, né? Valorizava a realidade, mas a gente não tem registro de poesia, principalmente porque o realismo e o naturalismo inaugurou os romances de tese, principalmente no naturalismo que buscava trazer conceitos científicos da época, como o darwinismo, como o positivismo, para dentro das histórias, de uma maneira a comprovar essas ciências novas dentro da história. O parnasianismo, ainda em oposição ao romantismo, só que na poesia, se preocupava em trazer uma arte pura, uma arte pela arte. Não uma arte porque eu estou triste ou apaixonado ou sofrendo ou com medo da morte, nada disso. Uma arte porque a arte existe e uma arte como ela deveria ser, né? Eles são os grandes ditadores de regra da poesia, tanto no conteúdo quanto na forma. Inclusive, a forma importava muito mais, né, sobre a pureza da poesia do que exatamente o conteúdo. Porque o conteúdo dava vazão ao que tivesse de humano, de subjetivo. E eles queriam afastar tudo que fosse, que relembrasse o romantismo. Bom, como que foi isso? Em que momento que isso aconteceu? O que estava acontecendo na Europa na época, principalmente na França, que foi o principal influenciador dos nossos movimentos literários no século XIX. Foi publicada, né, em 1866 a revista literária Parnasse Contemporain. Nesse momento, na França, né, a gente estava tendo a expansão do sistema capitalista, a gente estava tendo a Belle Époque, então grandes autores e artistas se reuniam em salões para discutir, dançar, grandes bailes, né? E de lá saíam produções artísticas de todas as esferas, né? E nesse momento, no Brasil, a gente estava tendo um momento de conflito muito grande. A gente não estava tendo esse apogeu da arte. A gente estava tendo muitas lutas, guerras, um clima de instabilidade. A gente tinha, né, ali em seguida teve a abolição da escravidão, a proclamação da República. E na década de 70, né, teve a primeira batalha de rima da história, né, que no caso foi a Batalha do Parnaso, como os jornais nomearam, né, que foi uma polêmica, basicamente. Os autores cariocas românticos mandavam os poemas e aí os parnasianos vinham e mandavam um poema que julgava o poema romântico.
tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo, julgando que era muito piegas ou que não respeitava a poesia na sua pureza por conta da versificação descompassada, porque o que importava para o romântico era o sentimento dele, entendeu? E para o parnasiano não. Para o parnasiano ele tava despejando umas palavras no papel, ele não estava se preocupando com o fazer poético. Então, e aí, em 82, teve a publicação da primeira obra dita hoje, né, parnasianista, que foi Fanfarras de Teófilo Dias, que depois não se destacou tanto como parnasiano, mas inaugurou, né, aí essa escola literária. E isso aqui é uma graça que eu trouxe para vocês. É uma pintura da época, de uma pessoa lendo no jornal, né, e falando, olha o que ele descreveu da minha poesia, vamos acabar com ele. Mas acabar com elegância, acabar com rimas ricas e perfeitas. Bom, aqui eu trouxe uma pintura para vocês verem da onde veio aquele nome da revista, né? Parnasse Contemporâneo. Parnasse Contemporâneo. O Monte Parnasso, na Grécia, é esse monte aí que vocês estão vendo. Esse aqui é o oráculo de Delfos, essa construção. Pertencia a Apolo, e essas pessoas aqui não são exatamente pessoas. Acreditava-se que no Monte Parnasso haviam deusas, né, as musas, filhas de Zeus, que iam cantar para Apolo, ali no oráculo de Delfos, e ninfas das fontes. Existiam fontes nessa região. Então, o que acontecia ali era uma grande reunião que os franceses buscaram se assemelhar a essas reuniões com musas e ninfas e Apolo, produzindo ali liras, músicas, cânticos novos, fazendo festas, né? E que era exatamente o que eles buscavam fazer. Aqui tá o que eu falei pra vocês. E aqui é a foto do oráculo de Delfos hoje em dia, tá? A gente tem só as ruínas, mas ainda continua muito bonito, um dos grandes pontos turísticos. Bom, características da poesia parnasiana. Vou ficar um pouco maior aqui porque tem espaço. Eu sei que parece muita coisa, mas se vocês repararem bem, o que eles queriam era afrontar os românticos. Então, a maior parte das características está em oposição ao romantismo, e por isso é tão importante vocês lembrarem, né, relembrarem. E a outra parte é sobre o caráter formal dos parnasianos, a rigidez formal que eles tinham, a preocupação deles com isso, né? Então, eles tinham uma despreocupação com o conteúdo, né? Porque se eles se preocupassem com o conteúdo, como os românticos faziam, às vezes não ia dar vazão à forma, né? E eles tinham ali do lado de cá, o culto à forma, né? Bom, a arte pela arte, como eu falei, é o emblema, né, do parnasianismo. A arte porque ela existe, não a arte por alguma epifania ou alguma vontade humana. O humano como a serviço da arte, né? Os temas eram universais, principalmente para se opor aos temas íntimos dos românticos, a objetividade e a impessoalidade também, né? Nesse mesmo viés de se opor à subjetividade da alma e à pessoalidade das vivências, né, humanas. E aqui para baixo a gente tem o descritivismo, a questão da verdade, beleza e forma se combinando como uma coisa só, né? Tudo isso ainda em oposição aos românticos, mas principalmente era o que eles acreditavam que a poesia deveria ser, né? Deveria ser algo racional, um trabalho como qualquer outro, que precisasse de uma rotina, de uma regra, como foi até comparado com o trabalho do Ourives, pelo Olavo Bilac, né? E trazendo um pouco da questão grega, né?
tem o retorno aos motivos clássicos. Tem um autor específico que a gente vai ver que ele trazia muitas referências gregas para dentro da poesia parnasiana, principalmente para relembrar o Monte Parnasso, o Oráculo de Delfos, aquele ambiente ali, aquela mitologia. E até quando eles falavam de amor, principalmente o Olavo Bilac, quando ele falava de amor, ele falava de uma maneira mais objetiva, ele falava de uma maneira mais carnal do amor. Em oposição, né, tanto para obedecer à objetividade do movimento, quanto para se opor àquela idealização toda do que era a mulher e do que era o amor, que na verdade muitos deles nem descobriram o amor, né, dos românticos. Aí eu trouxe aqui um trecho para vocês. Não dava para fazer outro slide por causa do nosso tempo, mas eu trouxe um trecho de um poema do Olavo Bilac, que ele diz: sobe, cinge-lhe a perna longamente, sobe, e que volta sensual descreve, para abranger todo o quadril, prossegue. Lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura, morde-lhe os lábios, os bicos túmidos dos seios. Então, jamais no início do século XIX, alguém poderia publicar um poema desse jeito. Então, eles também receberam bastante críticas, né, nesse momento. Eu trouxe aqui um poema que descreve muito bem o fazer poético no parnasianismo, né, do Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino, nome do poeta, escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e na trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, todas aquelas características que a gente viu traduzidas num manual, né, um poema que é um manual, né, a um poeta do fazer parnasiano, para que ele se afastasse de todo aquele floreio que o romantismo trazia. Aqui eu trouxe uma foto da tríade parnasiana, né, os poetas mais conhecidos daquele momento. O Olavo Bilac é esse com o óculos aqui, e eu ia falar o bigode, mas todos eles tinham muito bigode. O Alberto de Oliveira é esse ao lado, o cabelo maior, e no alto Raimundo Corrêa. Bom, o Olavo Bilac, o mais famoso dos três poetas, ele nasceu um pouco antes, né, da inauguração do parnasianismo, então ele tem um pouco de influência do romantismo, ele tem algumas poesias com viés romântico, inclusive as poesias eróticas são todas dele, né, mas ele sempre se preocupou muito com o rigor formal, com a escolha de palavras, com a questão da versificação. Todos os versos dos poemas dele são decassílabos, dos sonetos. Ele se preocupava muito com as rimas ricas e perfeitas. Eu posso até voltar aqui e mostrar para vocês o que seriam as rimas ricas, né? Vamos aqui embaixo, na última estrofe, a gente tem verdade e simplicidade. E aqui na estrofe anterior, no verso do meio, a gente tem agrade. Então ele juntava palavras de classes gramaticais diferentes. Aqui a gente tem o verbo agrade e verdade e simplicidade, nomes, né? Aqui de novo a gente tem construa e nua. A gente tem o verbo, o nome. Então isso aqui configura uma rima rica. E rimas perfeitas, né? Com os finais idênticos, ego, o grego e do emprego, ego. Eles se preocupavam muito com isso, né? Então, realmente, a poesia demorava a ser construída.
O Olavo Bilac, ele também tem muitas poesias exaltando a pátria, trazendo elementos naturais da pátria, exaltando exatamente por que a pátria era linda, bela e como você deveria amá-la, né? O Alberto de Oliveira, né? Ele já nasceu dentro do movimento, então ele é o típico parnasiano, inclusive o poema mais famoso parnasiano é dele, né, que é o Vaso Chinês. Não sei se vocês tiveram contato, mas a maioria dos livros didáticos no ensino médio traz o Vaso Chinês, porque é nada mais nada menos do que um soneto cheio de palavras difíceis descrevendo um vaso do início ao fim, né? É literalmente aquela conjunção de forma perfeita, verdade e beleza. O poema é belo porque ele traz uma verdade sobre o mundo e ele se constrói com uma forma, com uma métrica, com uma escolha de palavras perfeita, né? O Raimundo Correia, ele já adentrou um pouco o século XX, então ele também tem uma pegada mais misturada. Ele traz elementos filosóficos, então não que a filosofia é uma ciência, né? É uma ciência também. Mas quando ele traz esses pensamentos, ele traz impressões pessoais, porque é um pouco difícil você fazer uma poesia completamente destituída do humano e da subjetividade. Então ele traz as impressões sobre o seu tempo, sobre a sua sociedade. Então ele traz temas, mas ainda assim com temas universais, né? Bom, vou vou parar por aqui com vocês, fazer outro vídeo para o simbolismo, para vocês respirarem, vai lá tomar uma água e a gente já volta. E vou deixar esse vídeo aqui disponível no YouTube, deixar ele disponível na nossa pasta com também um texto para quem preferir, para quem quiser copiar também, e uma apostila de exercícios. A gente provavelmente não vai ter plantão dessa aula, então eu quero que vocês se sintam super à vontade para comentar aqui embaixo, para perguntar, para me chamar lá no WhatsApp ou no e-mail. O e-mail vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, gente. Um beijo. Até já já.